Já está. Começamos agora. Olá, boa noite. Boa Boa noite. noite a todos. Boa noite, Diana. Cá estamos para mais um direto, para o nosso, mais um direto do nosso, um episódio do nosso podcast Quebrar Silêncios. Quero dar a boa noite a quem estiver aqui ao vivo e boa noite ou bom dia, boa tarde, quem for assistir este podcast em diferido. Lembrar que quem estiver a assistir em direto pode pôr questões e nós vamos estar aqui atentas às questões. E vocês perguntam, então qual é o tema do podcast de hoje? Quebrar silêncios. Vamos já falar um bocadinho. Só quero Eu, vos dizer quem for assistir que não, quero era eu que dizer estava a ligar no, que o, no- que o Quebrar Silêncios nasceu para dar voz às experiências reais de todas as pessoas com deficiência, falar da sua autonomia, do seu cuidado, inclusão. Hoje não temos nenhum convidado, estamos aqui as duas, porque neste episódio nós queremos realmente fazer um balanço dos 10 últimos episódios que já passaram por aqui. Já foram 10, né, Estamos Ana? exatamente, estamos a iniciar no ar, não é, Diana? Mesmo. E também vamos aqui durante este podcast, certamente, se vocês tiverem alguma sugestão, alguma pessoa com deficiência que queira ser participante deste podcast, pode deixar aí uma mensagem, dizer eu quero falar de mim, quero dar a minha experiência e nós teremos todo o Tudo, gosto em estarmos aqui 45 minutos a conversarmos sobre a deficiência, as pessoas com deficiência e os silêncios que querem quebrar. Não é assim, Diana? mesmo, podes crer, Ana. E Muito bem, infelizmente, eu acho que ainda temos muitos silêncios a quebrar, né? exatamente. Como temos visto. Ana, se me permites fazer aqui um pequeno à parte, eu gostava de Isso. deixar um beijinho muito grande a um dos nossos seguidores, ao Mário Peixoto. Desejo-te muita força para este novo ano, e muitos beijinhos. Eu também quero dar um beijinho ao Marco, Ao Mário. ahm, ao Mário, desculpem, eu e os nomes, pronto, vocês já me vão conhecendo. Ao Mário, quero lhe dar um beijinho. Sei que ele é um assíduo ouvinte e vê muito o nosso podcast, por isso, o nosso que é vosso, não é nosso, é vosso. E quero lhe dar um beijinho. Eu conheci pessoalmente, gostei muito de o conhecer e quero realmente que este ano seja um ano cheio de felicidade para ele, como para todos que nos estão a assistir, Sim, mas para ele em especial porque passou por um mas para ele em momento especial, exatamente. mais complicado e só para ele saber que nós estamos aqui sempre do lado dele, Exatamente. e por isso vai um beijinho muito grande para ele. Mesmo que não estivermos pessoalmente, estamos aqui É, emocionalmente junto com sim. ele. Beijinho grande, Mário. Então como é Diana, que, Ana, eu acho que quando olho para trás, não é? E penso, já passaram 10 podcasts, não é? E começo a fazer um balanço, né? E, hum, e eu começo a pensar, porque é que nós decidimos criar este podcast? Qual era a necessidade maior, né? Que silêncios queríamos quebrar no início? O que nos motivou a começar mesmo com poucos meios, né? Porque nós ainda nada. gravámos ainda Exato. muito forma rústica, né? Rudimentar, não é? Muito arcaica. Mas Pronto, pronto. Mas temos eh, muita vontade, não é, Diana? é Temos muita isso, vontade e ainda coragem. não temos patrocinadores, ainda estamos, numa forma rudimentar, no entanto, o que nos interessa a nós é passar a mensagem. E quando eu estava a pensar nisto, veio-me à cabeça que, quando decidimos dar o passo de iniciar o Quebrar Silêncios, foi no sentido de dar voz a quem muitas vezes não é ouvido. E eu sinto que ao fim de um ano, porque estamos quase a fazer um ano de existência, eh, este podcast ainda continua a fazer sentido, não achas? Concordo, a 100%. Lembro muito bem no dia em que nós estávamos numa conversa informal e decidimos, porque não um podcast para dar voz a quem precisa de voz e que venha para este meio de comunicação, pelo menos ter aqui uma visibilidade, como tu dizes, ainda muito arcaica, Hum, sem muitos ferramentas que ajudem a isto a ser melhor.
mas eu concordo plenamente contigo que faz muito sentido. É, infelizmente acho que, ah, ainda temos muitos silêncios a quebrar, não é, Ana? Muito, muito, muito trabalho pela frente e muito. E é aquilo que eu disse inicialmente, quem estiver a ouvir agora em direto ou quem vá ouvir em diferido, se sentir que faz sentido para si, ter um meio em que Ser a um dos sua nossos voz possa. convidados, não é? Exatamente, possa ser convidado nosso, estar aqui, não tem que se preocupar, eu não, porque da minha experiência, quando convido alguém para, diz-me, mas eu não sei falar muito bem, não importa, o que importa é o coração a falar, não é bem as palavras, porque nós todos nos entendemos. Se o coração fala, entendemos-nos perfeitamente. E nós Eu digo próprias sempre, também não vimos para aqui com um guião feito, né? É sempre uma nada. E conversa eu, de eu café digo entre aspas. Ora, é isso mesmo. É uma conversa como se estivéssemos numa mesa de café. É isso mesmo. E tem que ser visto assim, não é? E tem que ser visto assim. É isso mesmo. E agora fazíamos uma viagem pelos 10 episódios, Vamos não? fazer aqui uma viagem por 10 episódios, não foi? Foram Contabilizamos bem? 10. 10. Muito bem. Nós começamos o primeiro episódio, foi um bocadinho a falar de nós, não é? Da nossa experiência pessoal, de cada uma de nós, porque eu não conheço há muito tempo a Diana, pois não, Diana, nós conhecemos 2 anos, para aí, dois ou três? Em Dois, três, 2023, em 2023, quando, 3 anos. quando fomos informadas que o cabo ia fechar. Exatamente, há 3 anos que andámos naquela luta de que será que vai fechar, pelo menos E se aquilo que nos fechar, passavam e era que ia fechar, e se fechasse, nós estávamos aqui à frente para criarmos para uma associação. pegar no barco, é isso mesmo. Depois tivemos um episódio sobre a assistência pessoal, em que tivemos uma convidada, que é uma diretora do CAVI, do Pais em Rede. Pronto, ela falou da sua versão, como é que ela vê como é que ela vê o CAVI, não é? E o que ficou claro nessa conversa é que realmente, eu vou ser muito sincera, é que a direção do CAVI ainda vê o CAVI como quase como uma associação que está ali a fazer um favorzinho a algumas pessoas com deficiência. Não sei se tu vês assim. Eu, Opa, oh eu, Ana, eu vou-te ser muito sincera, eu também tenho essa opinião, tu sabes. Eu já estive nos 3 cavis, e, por exemplo, quando me impõem uma assistente pessoal, né, acho que viola um bocadinho os meus direitos, não faz sentido. toma Eh, lá o docinho e é, cala-te. e É, cala-te. é E isso. se eu reclamar, fico já fiquei um mês sem assistência pessoal por causa de ter reclamado de uma assistente Ou pessoal. então, ou então passas de 40 horas para 8 ou Foi para como 10. te aconteceu a ti, não é? Aconteceu a mim. Pronto, esta é a nossa experiência. E há sempre muita boa, parece haver sempre muita boa vontade da parte das diretoras, neste caso são duas que eu conheci, mas depois há ali muita coisa que sai fora completamente do objetivo com que se criou a assistência pessoal. É completamente fora. Sabes o que é que Por eu isso, acho, Ana, se me permites? Eu acho que o lema do CVI, não é? É nada uhum, sobre nós sem nós. E acho que o que falta nos cavis, principalmente naqueles que eu tive, é ter alguém com deficiência na direção. Isto porquê? Porque quem melhor do que nós sabe as dificuldades que nós sabe, passamos. o que nós, exatamente, concordo, sempre me debati com isso, Não por isto, achas? sempre, que devia haver uma pessoa, pelo menos uma pessoa Sim, com eu já nem deficiência, digo todos, mas pelo menos uma pessoa. todos, mas pelo menos uma pessoa com deficiência, que é muito mais sensível, nós é que sabemos aquilo que Óbvio. precisamos para nós, mas eu digo-te que o projeto original, como estava concebido, eu concordava com tudo aquilo Eu que lá também, estava, mas eu acho que mas não foi implementado. sempre pensei, isto vai para a mãos Hum. de uma instituição, vai ser completamente desvirtuado. E foi o que aconteceu, não é? Porque na minha opinião, não sei se é a tua, eu acho que, como é que tenho de explicar? Eu preferia, 1000 vezes, por exemplo, agora os Cavis começaram com um projeto piloto, não é? Mas agora são uma resposta social, da Segurança Social. Ou seja, eu Exato. preferia, imagina, precisava de assistência pessoal, dirigia-me à Segurança Social,
preenchia uns papelinhos, requisitava assistência A e assistência pessoal, preferia que me metessem o dinheiro no banco e eu geria como eu quisesse. Isto porque, exatamente. imagina, eu em outubro, a minha assistente pessoal meteu baixa por doença médica, o CABI foi informado atempadamente e eu estive, posso dizer, um mês e meio sem assistência pessoal. Ou seja, naquela altura chegaram-me a perguntar o que é que eu queria fazer e eu disse: "Queria que vocês me passassem dinheiro para a mão", porque se não era eu a meter os pés, entre aspas, a caminho e pedir aqui no meu município que me lançassem uma candidatura para tentar arranjar alguém daqui de Vieira do Minho, da minha zona, eu se calhar hoje ainda estava sem assistência pessoal. E como é que a tua vida ficava? Em Parada. suspenso. Não podias trabalhar, não podias fazer desporto, Não, não podias ter vida olha, social. faltei a um campeonato, na altura o meu irmão estava internado, era o meu pai que me dava banho, que me penteava, ou seja, eu perdi a minha autonomia. Eu posso falar da minha experiência que passei de 40 horas para as 8, Isso é que foi uma 10, redução. aliás, e que tinham, eu sou trabalhadora independente, tal como tu, Sim, tinha a minha agenda marcada para 6 meses, que é assim que eu trabalho, e tive que cancelar tudo porque de repente fico sem assistência pessoal. aconteceu Pronto, mais ou menos isso também comigo. ok. Porque muitas pessoas perguntam, mas a assistência pessoal é um direito ou um privilégio? Ou um privilégio? Para mim, é um direito. E Para para mim ti? também, também. Sem Exatamente. qualquer dúvida. É E muitos acham que tu tens assistência pessoal 40 horas. Isto eu assisti a uma reunião em que as pessoas achavam que o pouco as pessoas contentavam-se com migalhas, estás a perceber? Que imagina, davam-lhe só 10 horas ou 20 horas e eles diziam que tinham que estar gratos por tudo. E eu penso, né? Eu tenho 40 horas, eu estou grata, óbvio, mas isto é um direito que eu tenho. um direito, não é, não tens que mendigar Eu não vou nada. mendigar É uma um assistência direito pessoal constitucional e que agora está consagrado na decretado lei. na lei, consagrado na lei. E muitas vezes é por parte das pessoas com deficiência que estão mal informadas e que eh, acham que se lhe derem, se arranjar uma senhora, umas horinhas para ela já é, pronto, tem que agradecer, fazer É, vénias e é. quase fazer uma promessa e pagar uma promessa, porque, porquê? Porque isso também lhe é passado por parte de quem está a dirigir os cavis, é o Eu que eu também, acho. pois, acho que é um bocadinho uma mentalidade, não é? Um bocadinho errónea, porque naquela altura, nessa tal reunião, eu discordei e as pessoas quase que nos matavam, tipo, onde é que está a nossa Ai, está liberdade? caladinha, pelo menos temos isto, Sim, e não diga, mas eu estava sem não, assistência pessoal. e tu estavas, exatamente. E o que eu quero deixar aqui para fecharmos esta, E agora ainda daquilo estamos que aqui nós, com uma nuvem, não é? exatamente, neste momento estamos aqui com uma nuvem porque há para aí eu acho que não é mais do que rumores de que a Não, é assistência, mesmo. a assistência pessoal vai ter que ser paga. E eu não concordo com isto. Há aí muitos movimentos eh, a mexer-se para que isto não vá para a frente. Vamos ver, eu espero que não. Eu que sou sempre uma mulher muito otimista, eu acho que vamos conseguir que não seja. E que seja aquilo que tu disseste que gostavas que fosse, que era tu chegavas à Segurança Social, precisavas de 40 ou 30 horas de assistência pessoal, a Segurança Social transferia para ti uma verba e tu fazias a gestão. Eles fazem o estudo da pessoa, não é? Trabalhas ou não, porque Sim, também temos óbvio, que ver, porque óbvio. algumas pessoas têm assistência pessoal que não deveriam ter, que deveriam ter outro tipo de valências e não uma assistência pessoal, porque a assistência pessoal é para a vida independente, para quem trabalha, para quem estuda, e não. O problema é que aqui, estás a perceber, entra muito. Por exemplo, eu quando vejo a dar assistência pessoal a um idoso, eu pergunto-me, ok, o idoso tem direito, óbvio, mas que vida independente. Então não poderia recorrer, por exemplo, a um apoio a domicílio, a um Ao apoio centro de dia, domiciliário, exatamente. não é? Agora, e mesmo a questão da assistência pessoal, ainda há muito trabalho a fazer nessa Eu área. também Por acho que isso, não.
resolvemos tudo, porque depois dizem, mas há deficiências que que não sabem gerir, que não têm Esse é que autonomia. é o Então, problema. se não têm autonomia, também nunca terão vida independente, certo? Mas é isso que eu acho também, tipo, se eu não tenho capacidade de gerir o meu dinheiro, não é? Se eu também não sou autónoma. Também não é, e nunca serás autónoma. Tens sempre ali alguém a querer Não é? dominar a tua vida. E Porque repara, até pessoas que podem ainda não ser, não ter essa, mas se lhe ensinarem, se lhe derem espaço para aprender, as pessoas aprendem. Muitas vezes não sabem porque são castrados pela família. mas não achas que continuamos a ser castrados, não pela família, mas por uma Mas associação? exatamente. Agora É? não somos pela família, mas querem que sejamos, mas é isso, eu falo por mim. Aí eu por mim falo, não é? Que ando Não é? sempre na luta, não é? Tentamos resistir a essa castração. É isso mesmo, concordo contigo a 100%. Mas só para concluir para fazer o resumo desta parte da assistência pessoal, ainda há muito caminho para fazer, há muito, ainda vamos voltar a este tema várias vezes, mas só quero deixar aqui um alerta. Quem estiver desse lado a assistir a esse podcast e não tem assistência pessoal e sente que tem direito a ter, precisa para ter uma vida independente, que se inscreva nos CAVIs, que encham a lista os e-mails dos CAVIs e se inscrevam, que é para forçar e dar mais força para que isto continue. Porque eu acho que não podemos ficar em casa caladinhos, sem Sentadinho no reivindicar os sofá. nossos direitos. Devemos, se não, podem dizer, mas eu não tenho, como é que eu saio de casa se não consigo? Uh, Peça a alguém, se não conseguir escrever um e-mail, peça a alguém que faça por si, dite aquilo que quer dizer, que não seja a outra pessoa a dizer aquilo que sente e que quer dizer, pelas palavras que sabe dizer, não tem que estar preocupado com como é que vai expor isto, exponha, envie para os cavis, vai à internet, estão lá os e-mails dos cavis, aqui há três, em Braga, não, Sim, em em Braga há Braga 3. há três porque a Póvoa pertence a Braga, é o Sim, Póvoa Linhoso. sim. Pronto. Por isso, força aí. Agora vamos falar do tema, não é, Diana? Vamos Sim, lá temos falar aqui de o quem é que esteve trabalho, aqui a participar autonomia e participação. e Eh, participação. entrou aqui um bocadinho nesta conversa o Marco e também o Luís. Eh, Luís, Tu não estiveste com o Marco, só estiveste com o Luís. o Eh, Luís, e aquilo que eu retive, né, da conversa com o Marco, foi que o Marco é multifacetado. Ou seja, ele tem uma vida muito preenchida, ou seja, o facto de estar numa cadeira de rodas não o limitou. Ou seja, sim. ele teve sempre a resiliência de se ir para a frente. Bora lá. Ele trabalha, joga basquete, é árbitro, ainda é revendedor de uma marca, ou seja, tem ali uma vida tão preenchida, ou seja, ele demonstra que não é uma cadeira que o impede, não é, de trabalhar. E o E Luís aqui também. o Luís, repara, o Luís está no papel de assistente pessoal. Pois, Exatamente, ele é uma pessoa com deficiência, tem uma ligeira deficiência, não é impeditivo dele fazer a sua atividade, no trabalho, atividade normal, para já, não é que ele ainda é muito novo, e ele trabalha como assistente pessoal, mas também tem a sua parte, ele faz vela, é um desportista, mesmo. exatamente, pratica vela adaptada, e também eu convido quem não assistiu, eles estão gravados, podem assistir quem quiser, tanto do Marco como do Luís. E eles falam da sua experiência, como é que eles ultrapassam diariamente algumas das barreiras que, infelizmente, ainda continuamos a ter. E depois Mesmo. falas aqui do cuidar, dos Dos cuidadores cuidadores informais. informais. Queres Eh, falar um bocadinho? Posso falar? Dos cuidadores informais tivemos aqui como convidado o Tiago Granja e o Siga. O Tiago eu já o conheço desde 2018. É assim, como eu costumo dizer, um ser humano de luz, que o ano passado teve a ideia de criar um grupo que deu o nome de Siga, em que basicamente junta cuidadores informais num grupo do WhatsApp, onde partilham entre elas várias coisas, desde produtos de apoio, desde
por exemplo, dúvidas, perguntas, apoio também, por exemplo, uma às vezes está mais em baixo, a outra liga, de 80 penso eu, ou mais, ou seja, o grupo já cresceu tanto, que aquilo é engraçado, eu faço parte do grupo e veres que elas já se encontram para além do grupo. Ou seja, eles próprios Formaram quase uma família, não? mesmo, ou seja, eles já criaram, penso eu, 2 ou 3 encontros presenciais. E, por exemplo, o de Natal, eu tive imensa pena de não estar presente, mas foi uma animação e são momentos, né, de partilha, que se calhar se não houvesse este grupo, eles não estavam juntos. E o Tiago Olha, conseguiu isso. exato. Diana, e tu que conheces, ainda temos aqui um tempinho, 20 minutos para falarmos, por isso, tu que conheces bem o movimento, o SIGA, maioritariamente os cuidadores são mães, pais ou outro grau familiar? As mães. Sabes que as mães Mães? são sempre as que ficam em casa É a cuidar isso. dos filhos. Não tem nenhum homem cuidador? Penso que têm homens, sou-te sincera, mas o que vejo mais é mulheres a comentar. Maioritariamente Sim. mulheres. Para quem nos está a ouvir e a ver, um, Podem ver esse episódio, que podem ver, mas podes resumir foi o nosso nono episódio. nono, exatamente. E podes só dizer quem é que é o Tiago? O Tiago, para quem não conhece, ele trabalha numa empresa de produtos de apoio a terapeuta ocupacional, e Como ele, disseste, ele é um ser de luz, eh, porque, ele, ele basicamente não vende um produto de apoio, ele vende autonomia. Imagina, ele basicamente, eu uso uma cadeira de rodas, né? E ele basicamente vê qual a melhor cadeira que se adapta às minhas necessidades. E, por exemplo, eu há 2 anos troquei de cadeira, hum, e eu tenho que experimentar, não é? 3 cadeiras por parte, é obrigatório por parte dos produtos de apoio. E eu então tem trouxe-me que ter três orçamentos, não é? temos 3 orçamentos, mas tens que experimentar, por exemplo, 3 Experimentar cadeiras de rodas para ver, para escolheres aquela qual te sentes que melhor. encaixa melhor em ti, não é? E Que se então, adapta. eu já tinha comprado lá uma cadeira, e então a segunda, ele trouxe-me só para experimentar, e ela já vinha totalmente adaptada a mim. Eu na altura até me ri e disse: esta já vai comigo para casa, né, porque ela já está toda adaptada a mim", ou seja, imagina, enquanto que outros vendedores trazem-te uma cadeira standard, que tu ficas ali tipo a boiar, sem perceber muito bem o conforto da cadeira, o Tiago não, o Tiago vai aos pormenores de colocar a cadeira totalmente adaptada a ti, para tu te sentires na realidade. Por exemplo, o único problema que aquela cadeira tinha era o comando, ou seja, o ação-reação era muito lento. Para mim, que tenho total mobilidade nas mãos, era muito lento. E eu dizia: "Opá, eu adoro, mas, o comando está-me a enervar que isto anda muito pouco". E ele dizia: "Isso é controlável". Eu disse: "Pronto, então se é controlável eu fico com esta". Ou Ah, seja, ele vendeu-te a primeira cadeira e na segunda já a trazia quase para ti, Não, adaptada, ela já vinha totalmente era só mesmo o comando, o ação-reação, que nós dizemos do toque, estás a ver? Que eu gosto de coisas ou que seja, andem rápido, ele não vende produtos de apoio, ele vende, persona ou serviços seja, personalizados. exatamente, ele dá um serviço personalizado, A empresa ele dele dá sabe um da tua serviço necessidade, personalizado. exatamente, ele Desculpa. sabe da tua necessidade e cria algo para a tua necessidade, não é só mais um vendedor. E já Eu agora, gostava, se me permitem, e passa publicidade, e como nós não sabem. temos nenhuma comissão sobre isto, pois Não, não? não, 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 não. Não, é só mesmo um agradecimento a título pessoal, porque eu sou atleta de boxe e eu pedi à empresa um patrocínio para comprar, uns materiais e a empresa patrocinou-me. Ou seja, eles ainda vieram a ver de mim, a fazer um vídeo comigo, e o espírito da empresa é mesmo esse, não te vendem só um produto. E, por exemplo, eu quando fui lá para trocar umas baterias, vi lá um produto de apoio que a mim fascinou-me. Imagina uma criança, eh, que não tinha autonomia nas mãos, eles criaram um tabuleiro com luzes e a criança carregava nas luzes e era as luzes que comandava a cadeira, se virar para a direita, para a esquerda, para a frente.
estás a ver? Só com os punhos ele conseguia, Isso é muito importante que seja dito aqui, porque não às é? vezes eu falo por mim, eu quando comecei a procurar os produtos de apoio, tinha muita dificuldade onde ir, Mesmo, quem me dirigir, e fiz e adquiri alguns que foram autênticas barracas, que aquilo não. mesmo, Eu tive, não era o produto de apoio que se adaptava a mim, mas eu tive que me adaptar ao produto de apoio e criei algumas mazelas à conta disso. Por isso acho de extrema importância estarmos, como eu disse, não temos aqui nenhum patrocínio, não, não, não. nenhuma comissão, mas eu conheci e realmente é uma pessoa que procura eh, preparar-te algo que seja mesmo adaptável à tua necessidade, Mesmo, à necessidade de cada pessoa, porque somos todos diferentes, cada um de nós tem necessidades diferentes. mesmo. Por isso, se alguém estiver a ouvir e queira, já sabe, tem aqui esta pessoa que é muito mais que um vendedor. Oh, Ana, também Muito bem, depois, e depois também tivemos dois podcasts, a ti não sei, mas também que eu acho que foram importantes, o da Rosa e o da Filipa. A Filipa que foi mãe, mesmo os médicos achando que não ia dar certo, né? E ela acabou por ser sim. mãe. E depois a Rosa, eu achei um testemunho tão inspirador, porque a Rosa já tinha 60 anos, né? Eh, 62 É por aí, né? é Mas a é uma minha idade. mas é uma senhora muito jovem, tipo, com vontade de aprender, de querer sair, eu gostei Super muito, ativa, muito super ativa. ativa. Ela tem polio, como eu tive, também teve a polio, deslocava-se com duas canadianas e agora está numa cadeira de rodas. Também, quando a convidamos, ela, ai não, foi uma Mas das que disse que eu não sabia falar, que não sei. Assim, Rosa, estamos numa mesa, três mulheres, numa mesa de café, é esta a conversa que nós vamos ter. Também impactou muito, ela também é mãe, já é avó. ai, já Não, é já bom. não, avó não é avó, não. Quer ser avó porque ela é Ah, sogra do Luís, de um dos nossos convidados. pois é, tens razão. É isso. Eu digo que ela é avó porque ela tem uma neta por afinidade, Ah, percebes? ok. E eu às vezes até me engano, penso que ela é mesmo, não é avó de sangue, mas é por afinidade. Também foi muito bom a conversa que tivemos com ela. Com ambas as Podem duas. assistir, quem É, quiser assistir esse ao foi o podcast. nosso oitavo podcast, penso eu. Acho que foi o oitavo, não foi? Oitavo, Não, nono. foi o sétimo. Não, foi o décimo. Foi o nosso. Foi o último. Foi. Fechamos com ela, exatamente, Fechámos com fechamos com ela. ela. É isso, é Porque isso. ela estava reticente e fechamos com ela. Agora, estavas a falar dos cuidadores informais. Tens algo assim, algum episódio que te tivesse marcado mais dessa conversa? Olha, de todos os episódios, eu sou-te sincera, aquele que me marcou mais foi mesmo aquele que eu tive com as cuidadoras do SIGA, que foi uma conversa informal, acho que éramos cerca de 20, penso eu, e foi o que mais me marcou, porque o projeto, o grupo tinha sensivelmente uns meses ainda, mas tu já vias ali uma união tão grande, como se fosse família. Hum, ou seja, elas já comunicavam-se, elas já se tratavam por tu, elas já se ajudavam mutuamente, a conversa fluiu muito bem. Para mim foi aquele que Mais mais te me marcou? marcou. E a ti? Eu da conversa que tive que tivemos com o Tiago do Siga, Tiago, Sim, sim, Tiago Grande. tenho aqui duas situações, também da conversa que tivemos mesmo com o Tiago, ele a falar Sim, do do Siga, projeto. foi ele deste projeto, exatamente, ele dizer que havia agora, por exemplo, uma senhora que precisasse de um cremezinho para colocar no filho ou na filha, que havia outra pessoa do outro lado que às 10 da noite estava na casa a entregar-lhe o creme que ela precisava. Foi realmente, também Mas marcou isso. acontece mesmo, sabes? Pois acontece, eu sei que sim, que ele falou disso dessa forma. Ahm, outro episódio que também me marcou muito foi
quando falámos com o Jorge Falcato, que foi realmente o mentor, o pai da vida independente, não é? mesmo. Dos cuidadores dos Cavis e da assistência pessoal, foi ele. O que mais me marcou é que é um homem que tem tanto conhecimento e que foi ele que colocou realmente a Esteve ali, não assistência é? pessoal aqui em Portugal. Começou por Lisboa e era a Câmara Municipal de Lisboa que Sim, pagava às cuidadoras, às às assistentes pessoais. assistentes pessoais, e que lutou sempre, ele como deputado, que ele já foi deputado na Assembleia da Sim, República, sim. e depois, mesmo ele agora está reformado, já é um senhor, já com 70, acho que ele já tem 70, mas E nem assistência pessoal tem. e não tem assistência pessoal, mas que está sempre em todos os movimentos firme e foi ele que muitas vezes nos alerta, atenção para o que pode vir aí, não fiquem em casa, manifestem-se, porque é importante as pessoas com deficiência falarem, dizerem aquilo que pensam, que foi este realmente o motivo que originou o nosso podcast. Por isso, quero muito também aqui publicamente agradecer ao Jorge Falcato, porque sempre que nós solicitamos qualquer coisa, ele está sempre presente e quero muito agradecer. Mesmo quando havia o risco do nosso cabo fechar, eles estavam por trás a tentar nos Eles estavam ajudar, sempre e, eh, a tentar e arranjar pronto, soluções. soluções para isso tudo. Muito bem. Oh, Agora, não sei se tens aí algum. olha, Algo, perante estes 10 episódios, né? O que é que tu achas que ainda esse, falta dizer? eu Que acho que ainda falta silêncios tanta coisa. continuam por quebrar, na tua opinião? As pessoas têm medo. Eu acho que as pessoas têm medo de dizer aquilo que pensam, das suas experiências. Mesmo quem tem assistência pessoal, muitas vezes passa por experiências. Queres falar de alguma tu? De alguma experiência que tenhas passado como assistência pessoal, sem falar em nomes, mas que Opa, tu sentes eu sou-te sincera, eu acho que escrevi um livro só com episódios. com episódios das assistentes pessoais. Hum, eu acho que, como é que te de explicar? Para mim, dá-se formação a assistentes pessoais, né? Mas eu acho que era ainda mais importante também dar formação a nós. Porque eu sou-te sincera, em 2019, quando me bateram à porta a dizer está aqui a sua assistente pessoal, eu sou-te sincera, eu não sabia o que havia de fazer com eles. Com ela. Fui aprendendo aos Embora, poucos, estás a perceber? E, por exemplo, eu exato, agora já sei o perfil que quero, já sei as perguntas que hei de fazer de antemão, já sei, por exemplo, dançar, entre aspas, eh, em problemas, porque temos que ser realistas, não é? Por exemplo, no meu caso, elas estão comigo 8 horas por dia. Não vamos dizer, elas invadem, eu trabalho em casa, não é? Elas invadem a minha privacidade. E às vezes é complicado, não é? Gerir vida pessoal com trabalho, como assistente pessoal. E isto só se aprendeu, eu só fui aprendendo ao longo do tempo. tu tiveste estágio durante um tempo. Tive, Eu também, eu também. Nós, as duas, eu sinto que somos mulheres que temos conhecimento, eu sou autónoma, eu sempre fui autónoma, desde sempre, fui uma mulher empreendedora, tal como tu. Eu sempre criei o meu próprio emprego, sempre fui à luta, mas gerir muitas vezes uma assistência pessoal. Quando eu tinha assistência pessoal em casa, no trabalho, Ahm, às vezes, porquê? Porque acho que há aqui uma ambiguidade, ah, até uma certa promiscuidade entre, eu tenho que ser clara, entre o que é a função de uma e a função da outra. Para mim, eu como pessoa assistida, eu é que sei aquilo que eu preciso que a minha assistente pessoal me faça. E muitas vezes os PIAPs são elaborados sem o que é que precisa. é, A né? pergunta que fazem é para que é que precisa da assistência pessoal? Não é assim. Deveria ser assim, ok, eu preciso de uma assistência pessoal, eu depois também tenho que ver
ou eu ter o direito de escolher uma pessoa e pronto, e dizer eu quero esta pessoa para a minha assistente, e sim, acho que tem que haver regras, tem que haver relatórios, tem que haver isso óbvio. tudo, acho que sim, mas depois de uma semana eu dizer, ok, ela tem competência para isto, para aquilo e para aquilo, ela pode fazer isto, e aí elaborarmos o PIAP, quem tem que, quais os deveres e as obrigações, direitos de cada um, certo? E o que eu acho é que as assistentes bem formatadas para serem damas de companhia. É, não é? E, e isso a mim faz-me uns nervos, vou ser clara, porque eu sou uma mulher muito ativa. Se eu tenho aqui uma pessoa ao meu lado a fazer-me sombra, entendes? E sabes o que é que Não me dá. irrita a mim? É que eu, aquilo que eu aprecio mais numa assistente pessoal, é que seja discreta. Por exemplo, se eu vou a algum lado e ela intervém por mim em alguma coisa, eu fico completamente full. Ela não está para falar por ti. Não! Ah, Ela não está. A minha assistente é uhum. as minhas pernas, E os meus mas braços? eu sou. Ponto. E os braços. Eu sou o cérebro. Eu Mas é que muitas digo, eu é que acham que falo. não. Muitas acham que têm que estar sempre ali a intervir e a A falar. intervir, a intrometer-se. É, Não, já tiveste essa experiência? descrição acima de tudo. Aquele perfil que eu mais gosto é uma assistente pessoal que seja ali a minha sombra, os meus braços e as minhas pernas, mas que me deixe ser eu, que não esteja sempre, Exatamente, exatamente. E porque quando tu precisas de de um algo momento, que me de um ajude. momento para ti, em que digas, olha, eu agora quero estar 5 minutos ou 10 minutos concentrada nisto e naquilo, ou até descansar, porque nós temos, cada um tem a sua dinâmica, não é? Para ter melhor qualidade de vida. E que ela diga, pronto, eu então posso ir fazendo isto, ok. Agora, não é estar ali, não é? E intrometer-se, Mas no fundo. no teu caso não sei, não é? Quando tinhas assistência pessoal se saías, por exemplo, eu saio muito, e aquilo que mais me mete Eu confusão, também vou às eu ia fazer demonstrações fora e elas iam acompanhar-te, parcerias, iam comigo, o que é que eu esperava delas? Que elas me. Nessa parte até não tive muita. Não houve assim. Era, por exemplo, como eu dou a conhecer, faço consultorias de cuidados da pele, dou a conhecer, faço a apresentação da companhia, que queria que ela me preparasse a parte física, aquela parte da mesa, de pôr os produtos desta exato. forma, como eu gostava, eu explicava tudo direitinho e depois levantar. E ela estava ali, eu precisava de qualquer coisa, imagina, chegar a um produto a uma pessoa que estava, em vez de eu me deslocar, era ela, percebes? E por acaso nisso eu tive as que tive que sempre, pronto, no início gostava, porque é preciso aprender, tudo se aprende, não é? Quando a pessoa Mesmo, tem vontade. mesmo. Agora era nunca, ela não tinha que falar por mim, porque eu é que falava. Isso é o que ainda me chateia mais, É, é. porque eu acho que É, no as fundo quase assistentes nos têm que ser tirar, não autonomia, não é? achas? É a autonomia, estar ali parece que, e muitas vezes, por acaso a mim nunca me aconteceu isso, mas já houve aqui uma tentativa, tive a penúltima, ela teve essa tentativa de quando tinha mais horas, entendes? Mas eu pula logo no lugar, porque também já vemos numa experiência e tu agora tens que o fazer, não É, é? não é? Mas não devia ser necessário isso, não é? Eu acho que isso Pois, já se devia aprender na formação que elas têm, não é? a formação, exatamente, exatamente. E eu acho que as formações ainda falham um bocadinho por aí. Mas fazendo aqui um resumo dos dez podcasts que Olha, nós. ainda falando aqui dos silêncios que continuam por quebrar, se Sim, me permites, eu acho que o que ainda temos muito que quebrar é da sociedade mais inclusiva, porque muitos dizem-me, não é? Eu ouço comentários, porque é que eu passo a vida a reclamar? E as pessoas não percebem que hum, aquilo que eu já passei, né? O bullying que eu sofri na escola, por parte dos professores, por parte de uma sociedade fechada, eu não quero que uma criança que hoje nasce com deficiência passe aquilo que eu passei, porque acho que eu já tenho 41 anos, acho que é inadmissível eu ainda continuar a ouvir pais e mães, por exemplo, no grupo do SIGA, a dizer que o filho não foi aceito na escola com 6 anos.
É É inadmissível. isso. E dou-te, por exemplo, um exemplo que aconteceu comigo recentemente, que, opá, chocou-me, posso dizer que me chocou. Eu fui a uma Assembleia Municipal, o edifício não tinha acessibilidades, ou tinha acessibilidades, mas não eram. Porque para mim, acessibilidades, Ana, não sei se para ti é o mesmo. Para mim, um edifício, para ser acessível, é se tu tens duas perninhas, vais por um percurso, eu com a minha cadeira de rodas também tenho que Tens ir, que ir no mesmo, fazer o não mesmo é? percurso. Ou É isso é que seja, é acessibilidade. para mim, É que isso as é que pessoas. é equidade, porque se Isso tu é me que é dizes assim, cuidado. se me dizes assim, tu para ir ao palco tens que sair fora da sala, ir por trás do palco, isso não é equidade. E então imagina, Olha, eu fiz ver isso, e sabes o que é que me responderam? Não era suposto que tu estiveste aqui. E disseram-me, não estás a íamos ver? mudar isto por causa de ti. É por uma, não é por Por uma causa de pessoa. ti. Ou se, não é por causa Não, da Diana. não. Olha, não, não é. Olha, eu vou-te dar também aqui um episódio meu. O ano passado, em setembro, como sabes, eu trabalho para uma empresa de Sim, cosmética. Não trabalho para uma empresa, eu represento uma sim. empresa de cosmética. E em setembro nós temos um seminário. E eu, durante muitos anos, que eu já estou nesta empresa há 27 anos, durante muitos anos, eu sempre que era reconhecida, eu fazia um esforço para subir o palco. 3 degraus, que é no Centro Cultural de Belém. Sim. Fazia esse esforço. Há 4 anos esta parte, desde 2020, depois de Covid, 2021, eu nunca mais subi a palco. Nunca mais. Eu recusei, não subo. Eles têm que criar condições para para quem anda a pé, quem anda com canadianas, quem anda com cadeira de rodas. É igual. Se eu tiver acessibilidade, todos os outros têm. Agora, se uma pessoa sem deficiência tem acessibilidade, eu não tenho. E este ano, o que é que fizeram? Mal eu cheguei ao evento, vieram ter comigo, Ana, este ano vai ter acessibilidade para o palco. Eu, é, muito bem, fizeram rampa. Não, vai ter que sair aquilo que fizeram contigo. Vai ter, então, eu tinha que sair, dar uma volta. Ainda me cansei mais, porque a mim custa-me, porque eu e A aqueles andar, não é? canadianos. Andei muito mais para fazer uma rampa e para subir a palco. Subi a A primeira sério. vez. Fui ver o percurso. Sim, e disse à diretora-geral: não me chame mais, porque eu não subo mais. Porque isto Eu não é também me acessibilidade. recusei. É porque eu chegava depois ao palco, é que quando nós fazemos, a mim, as sequelas da polio, ao fazer esforço, ficas, até os músculos do cérebro, eu parecia que já não sabia articular uma palavra, fico tão cansada que já não consigo Imagino. articular, dar um sorriso. Eu digo assim, mas o que é que eu vou fazer? Que figura que eu estou? Não é? Eu não posso fazer, não é só por mim, é por quem vem a seguir. Ma- Porque depois vem uma pessoa de cadeira de rodas, tem que andar para entrar por a porta do cavalo. Mas eu acho que, Recusei. mas eu acho que a minha que me revolta, a ti não sei, é mentalidades pequenas acharem que um edifício tem que ser adaptado à Diana. Não é à Diana, o edifício tem que ser É, adaptado a todos. a todos, a E todos. se todos E vão depois, por dentro da sala, a Diana também tem que ir por dentro da sala. e sabes a melhor que me dizem, ai Ana, a gente nem pensa que a Ana tem. Isto é Ba- uma forma de capacitismo. Nem Não é? pensa que a Ana tem, porque olhamos para si. Desculpa, eu sei que não são as canadianas que me definem, não são. Mas é a forma como eu ando. Por isso, onde vocês escolherem, nem que tenham que mudar de sítio para fazer os Mesmo, eventos. não é? E repara, são 27 anos, e mesmo que fosse um. Mesmo que fosse um. Exato. Não é É, adaptada a mim, é adaptada a todos. Eu faço parte. Eu sou uma mulher que tenho que ter acessibilidade, como todos os outros têm. Não é fazer a mim, é fazer para todos. Porque pois, uma rampa sobe uma pessoa com deficiência, mas também sobe uma pessoa que não tem. e o problema, Ana, não sei a tua visão, mas a minha é. Hoje, imagina numa Assembleia, não é? Um deputado está a andar, mas amanhã pode ter um azar, pode precisar de uma canadiana, pode precisar Pode até ter de uma cadeira de uma cadeira rodas, de rodas. pode até sair a descer o palco, a descer as escadas, cair e ficar Cair. tetraplégico. Exato, exato. Estás As a pessoas não perceber? pensam. Não É, pensam que hoje não sou eu, pensam. amanhã podem ser eles. Estás a perceber?
isso, mas é preciso que mais pessoas falem, Mas é Diana. que as O pessoas não falam, estás a perceber? Muitos calam-se. E eu Calam-se nessa assembleia fiz questão de falar, de eh, falar. Isto, mas fiz como tu, recusei-me a ir ao palco, então cada vez que eu queria falar tinham que me vir trazer o microfone no meio da sala, porque eu não ia fazer aquele trajeto todo, para falar, porque eu ir e não vir, eu não me canso, óbvio, não é? Mas eu ia demorar para aí uns 10 minutos. claro, claro, não faz sentido. E por isso, muito, muitos silêncios, nós ainda muitos preconceitos Muitos. temos que E eu quebrar e eu e penso falá-los e expô-los. e eu penso, 41 anos de vida a lutar por uma sociedade, porque eu luto mesmo e reivindico pelos Não meus é só por direitos. ti, não é por ti, E não não é é só só por por mim, ti. mas como é que é possível ainda haver estas mentalidades, estás a perceber? Século Mentalidades que XXI. para mim são da idade da pedra, É, completamente, não é? completamente. É, infelizmente, mas nós não nos vamos calar, vamos continuar, não é? Com Mesmo, este, mesmo. e apelar, mais uma vez, apelar, quem estiver a ouvir e quem ou nos vai ouvir, por favor, deixe uma mensagenzinha e diga, eu tenho coisas para dizer. E nós E acho que também marcamos, gostávamos, se calhar lançávamos aqui uma pergunta a quem nos está a ver. Que temas é que gostavam que abordássemos aqui no nosso podcast, não é? exatamente, nós ainda temos aqui muitos temas para tratar, mas se alguém, não sei se temos alguém não, a Eh, assistir em direto, consegues te- ver aí no. sim, temos aqui o Tiago Granja, que nos deu boa noite. Temos aqui o nosso querido Mário, que é sempre o nosso Mário, boa seguidor. noite, Mário, mais uma Eh, vez. e ele está a dizer que a rampa do meu prédio foi feita para mim, com grande ajuda da junta, mas o que é certo é que todos os vizinhos a usam. Exato. Exatamente. O objetivo era ser para ele, Óbvio, mas uma é para rampa serve para todos. todos, Ana. Serve para um carrinho É, de bebé, serve exatamente. para um idoso, serve para tudo. Sim, mesmo para uma pessoa que ande normal, bem, que ande, tenha boas pernas e que corra, serve para ele também. Mesmo. Ahm, por isso, Eh, e não sei se me permites, o que é que tu diz, achas eh, deste percurso, né, que nós temos feito? Porque, por sim. exemplo, o nosso primeiro podcast, nós tivemos muitos comentários. Hum. Eh, Queres partilhar com o público algum que tenhas aí? esse que é, partilhava aqui alguns. Um que diz: Olá, queria dar-vos o meu feedback sobre o vosso primeiro episódio. Adorei conhecer-vos e fiquei mesmo com vontade de ouvir mais. Achei super interessante tudo o que partilharam, especialmente o facto de terem idades diferentes e ainda assim tantas experiências em comum. Isso deu uma dinâmica muito especial à conversa, não é? Boa. Depois temos aqui o Mário a dizer parabéns, Diana e Ana, que não conheço, beijinhos. Depois temos a Diana Soares. Falaram de temas muito pertinentes para a nossa sociedade. Gostei muito de sucesso para os próximos episódios. Exato. Também tivemos aqui de uma seguidora, Casa Girassol. Obrigada, Diana. A vida cruza-nos para continuarmos a existir. Com a nossa força e história, continua tu. Depois também temos aqui de uma falda que diz uma conversa informal com um conteúdo tão profundo e ao mesmo tempo doloroso. Não tenho nenhuma deficiência, nenhuma limitação física, nada que me impeça de andar, correr, ir ao bar, mas queria partilhar com vocês que muitas vezes me senti excluída, sozinha e abandonada. Não consigo dimensionar o que senti em tempos e também não consigo imaginar o que vocês sentiram nos momentos que relataram. Nem sempre o que nos rodeia é amor, mas acredito que nos move é a nossa essência e a vontade de superar obstáculos quer mais, ser mais, sair da caixa, onde esta sociedade doente nos obriga e impõe a ficar. Somos gigantes num peixe pequeno. Obrigada às duas, ouvi o vosso testemunho, sempre com lágrimas a escorrer-me pelo rosto. São lágrimas de mágoa, mas ao mesmo tempo de esperança. Que este podcast seja a voz de muita gente que sofre em silêncio. Em silêncio. Bem-aja. Acho Esse é o que é nosso objetivo, não é? É dar mesmo. voz a Este sempre quem foi o nosso.
principal muitas objetivo, vezes né? não tem. Muito bem. E eu também posso deixar aqui Sim. um pedido que partilhem muito o nosso podcast, divulgam, como disse inicialmente. Nós não temos apoios, não temos patrocínios, é tudo feito com muito amor. Mas gostávamos de sair para um estúdio, não era, Ana? Queríamos sair para um estúdio onde pudéssemos estar e os nossos convidados estar aqui numa mesa redonda. A interação era muito Mesmo, mais mais não é? pessoal. Embora nós consigamos aqui as nossas energias, mas seria muito melhor presencialmente. E temos aqui muitos temas que podemos abordar, como a sexualidade, que ainda não Sim. abordamos, a sexualidade na deficiência, porque as pessoas ditas normais acham que a pessoa com deficiência é assexuada, E o também temos envelhecimento, o envelhecimento, por exemplo, dos cuidadores. exato. Por exemplo, aquela velha pergunta, não é? Que se calhar a tua mãe não sente tanto isso, mas por exemplo, a minha sente, e muitos cuidadores do SIGA também, muitas cuidadoras, que é quando eu não estiver, que será do meu filho. É que será? A minha mãe diz isso. A minha mãe, Também? mesmo assim, a minha mãe tem 87 anos e às vezes ela está assim muito a olhar para mim, diz: Ah, minha filha, e depois, como é que vai ser quando eu me for embora? Eu assim, oh mãe, quando for embora, eu cá estou. É, Repare que ela ainda tem o aquele vínculo, né? sentimento exatamente, De exatamente, proteção, não é? E do de cuidado proteção. E embora eu me considere uma mulher autónoma, né? independente, mas Sim, mãe é mãe, não é? é, né? E a tua mãe tem-te a ti, tem também o teu irmão, e se calhar a preocupação dela É dupla. é dupla, é duas vezes. Não sei se tens aqui mais alguma coisa Deixa-me para ver se acrescentar. temos mais aqui mais comentários. Não, só Sim. mesmo do nosso Mário, eh, Hum. a dizer boa noite e bom programa. Hum, não sei, Ana, se tens mais alguma coisa a acrescentar? Pronto, acho que já estamos aqui dentro da hora, mas agradecer muito a quem está a ouvir em direto e quem nos vai ouvir em diferido, agradecer muito. Reforçar que vamos continuar, não é? Sim, Brevemente anunciamos um novo episódio, e convidar a que subscrevam o nosso canal, e que certo? partilhem os nossos episódios, né? Exatamente, se não vou pedir muito, que subscrevam, que partilhem e que nos enviem então mensagens com sugestões Que de. temas é que gostariam de ver abordados, né? Exatamente, Eu acho que ok? acabava aqui com uma frase, Então diz eh, lá. que era: enquanto houver histórias para contar, nós estamos aqui para quebrar silêncios. Exato, continuamos a quebrar silêncios enquanto houver histórias, não é? Por isso, Mesmo. muito obrigada a todos e Diana, beijinho, boa noite Muito e obrigada até também pela minha parte, a todos que nos seguem, a todos que nos enviam mensagens de carinho. Muito, muito, muito obrigada a todos vocês. E mais uma vez, reforço aquilo que a Ana disse: subscrevam o nosso canal, partilhem os nossos episódios, porque nós queremos mesmo muito, muito chegar longe e queremos mesmo quebrar silêncios. É esse o nosso silêncios, é objetivo. isso mesmo. Oh, Diana, deixa-me só dizer aqui uma Sim, coisinha que acho que tu mereces. A Diana, como sabem, é uma escritora também e escreveu um livro que eu li assim, num sopro. Li-o quase, recebi-o na noite antes de me deitar, li, só deixei que já estava assim, deixei um bocadinho para o dia seguinte e é um livro muito interessante. Queres falar dele, Diana, que tu em primeira pessoa? É uma homenagem também, não é? é. Se calhar depois podemos fazer um podcast sobre isso. Sobre esse. Mas para dar assim lá uma O ideiazinha, livro ainda tens livros para vender, ainda, certo? ainda, o livro é Memórias 5 minutos, hum, onde eu partilho histórias, eh, conto, falo um bocadinho da minha avó, que foi diagnosticada com Alzheimer, e partilho dicas, estratégias para cuidadoras, para familiares e para profissionais, porque eu acho que esta área da demência também é, como nós, muito posta de lado. Ainda ninguém sabe ao certo lidar com eles. E É então um mundo desconhecido, ainda não é é? muito desconhecido. Imagina, eu consegui criar um mundo paralelo com a minha avó,
eh, e ela é imensamente feliz. Ela não há um sítio que ela esteja que diga que vai arranjar um namorado, que vai aqui, que vai ali, ou seja, ela é muito feliz, vive ali no mundo dela, e é isso que eu passo no livro, numa memória de 5 minutos. E dás dicas fantásticas para quem até ficar alerta aos primeiros sinais. Sim, aos primeiros sintomas, Exatamente. porque é muito importante, porque, por exemplo, a minha avó fui eu que fiz o diagnóstico. Eu expliquei à médica da família, uma altura, que ela tinha Alzheimer, na minha opinião. A médica disse que eu era maluca, porque ela já tinha muita idade. E eu disse que eu achava que era Alzheimer. E ela não se importou. Os sintomas foram-se agravando, eu fui a uma neurologista, ela fez uns testes muito básicos e disse: "Tens razão, a avó Exatamente. 100% tem Alzheimer. Vamos só fazer uns taques, não sei o quê, mas tu tens totalmente razão e a avó Para tem mim, Alzheimer". para mim é um livro que eu, como te disse, li assim, rapidamente, e que fiquei ali com alguns sinais, como tenho uma mãe com 87 anos, ali os alertas e estou sempre muito atenta Tu sabes que para eu aquelas sou dicas que me deste. eu sou muito utópica e, És que é? Não muito percebi? utópica, sonho muito alto. Eh o meu maior sonho era mesmo criar uma unidade para doentes com Alzheimer, porque eu acho que eles não são Pronto, fica compreendidos. aqui prometido, Diana. Vamos fazer um Um episódio do podcast, podcast só sobre o livro. Está bem? Vamos sim, fazer isso? é, Pronto. acho que vai Vamos ser útil. então. Agora despedimos-nos mesmo. Sim, Uma boa noite, bom descanso e até o próximo episódio. beijinhos.